E aí, galera do segundo ano da noite, semana 1, PET 4, firmes, fortes, saudades de vocês, tocar o barco, né? Tivemos aí na última semana, a semana que nós batizamos de Colocando em Dia. Espero que tenha sido uma semana proveitosa para aqueles que estavam atrasados com as atividades, para colocá-las em dia. Eu estou olhando, recebi muita coisa, mas ainda não deu tempo de eu ver tudo. Estou recebendo ainda de alguns alunos, mas lembrando que não é porque a semana terminou que você vai achar que não precisa fazer aquilo que você não conseguiu ou não deu tempo de fazer. Pode continuar enviando, tá joia? Pode continuar mandando. Foi uma semana especial para te dar um tempo para você se organizar, principalmente quem estuda à noite, que trabalha, para poder conseguir colocar as atividades em dia, não ficar muito sobrecarregado. Mas se mesmo com essa semana você ainda não conseguiu colocar tudo que estava atrasado em dia, não se preocupe. Vá colocando em dia e vá enviando, que a gente vai recebendo sem problema nenhum. Beleza? Vamos então a tema e as atividades desta semana 1 do PET 4, do volume 4 da apostila. Antes, mais um recadinho que eu queria dar para vocês. O meu canal, esse canal simples, bem artesanal que a gente faz, não tem o objetivo de dar a resposta pronta e acabada das apostilas do governo. O objetivo é comentar, falar sobre a matéria, levar o conhecimento do conteúdo trabalhado até vocês e dar um caminho, dar uma orientação de como realizar as atividades, de como responder as perguntas propostas nas atividades. Resposta pronta, tudo bonitinho, mastigadinho, só colocar na boquinha e engolir, não vai precisar nem de refrigerante para isso. Vocês acham vídeos assim aos montes no YouTube. É só procurar. Eu, no meu canal, eu não vou me propor a isso, certo? Eu não vou me propor a isso, ó, meu coraçãozinho até torto, gente. Eu não vou me propor a isso porque, como professor, eu me sinto na obrigação de ser um orientador, aquele que vai te ajudar a desenvolver uma série de competências, habilidades, que vão te ajudar a estudar, a desenvolver o conhecimento, a ir em busca do conhecimento, e não te entregar tudo pronto, acabado, em bonitinho, sem você ter nenhum tipo de trabalho para poder desenvolver as suas habilidades cognitivas, o seu cérebro, e com isso se tornar uma pessoa capaz de aprender, de ir em busca do conhecimento, que é o que importa, gente. É o seu desenvolvimento intelectual. E esse desenvolvimento intelectual é igual à academia. Não adianta você querer chegar na academia, ficar olhando lá os aparelhos e achar que você vai sair de lá bombadinho. Se você não pegar, não sentar lá, não fizer as séries de atividades em cada aparelho que o instrutor te passar, você não vai conseguir alcançar o seu objetivo. A mesma coisa é com o conhecimento intelectual, tá joia? Se você não sentar, não ler, não pôr a cabeça para funcionar, não associar, não relacionar, não procurar seguir as orientações do professor, ouvir as dicas do professor, e aí sim ir atrás da informação, ir atrás de mais detalhes para você montar a resposta, você não vai saber nunca. E nunca vai conseguir fazer isso na sua vida em lugar nenhum que você venha a estudar depois. Você não vai para frente, não vai ser muito difícil. Beleza? Então fica aí a minha dica. Bem, a semana 1 do PET 4, para vocês do segundo ano, fala sobre mercantilismo, o tema é esse, mercantilismo e o tráfico de escravizados. Bem, desde que os portugueses chegaram à África,
e eles começaram a perceber que eles poderiam ganhar muito dinheiro vendendo escravos para a América. E logo começaram então a negociar com as tribos, as nações africanas, para a obtenção de escravos. Por que que eles negociavam com os africanos, se eram os próprios africanos a vítima dos portugueses? Aqui merece uma atenção especial. A escravidão não foi inventada pelos portugueses. A escravidão africana, de modo especial, ela não foi inventada pelos portugueses. A escravidão, ela já existia entre os grupos, entre as nações africanas. Os mais fortes geralmente venciam em guerras, né? Essas nações, esses grupos africanos, essas tribos africanas, elas viviam em guerras constantes. E os mais fortes, os vencedores, acabavam usando a população da tribo derrotada como escrava. Então, havia ali um contexto de escravidão, sim. Muitas vezes tentam passar para nós que a escravidão africana não tinha nada a ver com a escravidão portuguesa. Talvez a única diferença que existia entre a escravidão que os portugueses impuseram e a escravidão que já existia entre os próprios africanos é que lá a escravidão dentro da própria África era por questão de força, de mostrar quem era mais forte. O mais forte escravizava o mais fraco. Não havia nenhum interesse econômico, financeiro nisso. Os portugueses só escravizaram os africanos porque queriam usá-los como mão de obra para produzir riquezas para eles e também ganhar dinheiro vendendo esses escravos aqui na América, já que eles não custavam baratos. Os escravos custavam verdadeiras fortunas. Então, a visão, a maneira, o interesse que está por detrás da escravidão pode ser diferente, mas que a prática da escravidão já era algo comum dentro do continente africano, ninguém pode negar isso. Cuidado, porque tem muita gente que às vezes deturpa de tal maneira essa história que dá a sensação de que a escravidão dentro da África, antes da chegada dos portugueses, era quase que um prêmio. Não era bem assim. Não era, estava bem longe disso. Podia ser, era um prêmio para a tribo vencedora da guerra, para a nação africana que venceu a outra nação, outro grupo, e a escravidão era o prêmio dos vencedores. Né? A escravidão dos derrotados era a premiação dos vencedores, mas não era da maneira romantizada como muitos historiadores e professores mais de uma tendência política mais esquerdista tentam convencer a gente que era. Até porque escravidão é escravidão, gente. Desde que o homem existe, escravo é escravo. Se eu escravizo alguém para poder explorar, fazer o trabalho que eu não quero fazer, ou para poder negociar ele e ganhar dinheiro, ou simplesmente pelo simples prazer de me sentir poderoso e superior àquela pessoa, não interessa. A condição de escravo é uma condição subhumana, humilhante, degradante, tá certo? Então, as questões estão todas relacionadas a essa relação entre o interesse econômico que os portugueses tinham com a escravidão africana. Né? Ganhava-se muito dinheiro com a escravidão africana. Eu já até cheguei a comentar em aulas anteriores, eu já cheguei a comentar em semanas anteriores, que há registros em que entre o final do século XVI e início do século XVII, os portugueses chegaram a ganhar mais dinheiro, lucraram mais com a venda de escravos africanos para o Brasil e outras partes da América do que com a própria cana-de-açúcar, que era a menina dos olhos na economia portuguesa. Muito bem. Aí vem a
primeira atividade, pede que tem um texto dentro de um quadro de fundo azul. O texto se intitula Mercantilismo e sua relação com o tráfico de escravos, e depois vem apenas 4 perguntinhas que estão diretamente relacionadas com esse texto. A pergunta é: o que ocorreu com a expansão marítima? A resposta você encontra dentro do quadro, do texto, tá? Nós sabemos que a expansão marítima fizeram os portugueses chegarem a muitas terras e conhecer muitos povos e dali ter acesso a muitas riquezas. O que visava o mercantilismo? Para quem não sabe, mercantilismo, ou não se lembra, mercantilismo era uma política econômica que visava cada vez mais lucros. Então, o objetivo era sempre esse: criar alguma forma de obter lucro cada vez mais, acumular mais e mais lucros, gastar menos e ganhar muito. A regra, o lema da política mercantilista era essa: ganhar muito e gastar pouco. Logo, se você ganha muito e gasta pouco, sobra dinheiro. Essa sobra é o acúmulo de riquezas. Então, havia várias maneiras de praticar o mercantilismo. Uma delas era dominando territórios, impondo domínio sobre outros povos e explorando esses povos a trabalharem como escravos praticamente de graça para o dominador, certo? Qual a relação do mercantilismo com o tráfico negreiro? Então, nós já comentamos. O tráfico era uma forma que os portugueses encontraram de ganhar dinheiro. E o mercantilismo visava o quê? Ganhar dinheiro. Então, a relação está mais que na cara. E a letra D, quais as consequências do tráfico de escravizados? Aí todas essas perguntas, gente, as respostas de todas essas perguntinhas, vocês vão achar nesse textinho que está na página 87, de fundo azul, tá joia? Mas quais as consequências do tráfico de escravizados? Certo? Primeiro, gente, você destruir uma nação, você destruir a vida de pessoas, os portugueses impuseram a cultura de que do racismo, o negro era inferiorizado, criou-se toda uma propaganda, toda uma montagem, uma estrutura psicológica para o branco acreditar que ele era superior, que o negro era inferior e por isso deveria ser escravizado pelo branco, deveria servir ao branco por ser menos inteligente, por ser menos capaz que o branco. Então foi feito toda uma propaganda, criou-se toda uma política, né, um diálogo, uma história em cima dessas diferenças entre brancos e negros, justamente para poder justificar a escravidão africana. Então, meus amigos, o tráfico de escravos trouxe, entre outras coisas, muito sofrimento para os negros, aculturou os negros, destruiu tribos, nações, destruiu muitas culturas africanas e transformou o Brasil num país altamente racista, altamente preconceituoso, certo? Essas são algumas das consequências. Você poderá colocar muito mais e, inclusive, obviamente, olhar lá no texto para poder achar o que ele fala. Porque ele fala, né? Com base no texto, faça o que se pede. Então, a prioridade é responder de acordo com as informações que o texto fornece para as 4 perguntinhas. Bem, essa semana tá tranquilo. Um forte abraço para vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau.